Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal indicia os irmãos Joesley e Wesley Batista. Os donos da JBS Friboi são acusados de crimes no mercado financeiro. Pedido de Temer é rejeitado no Supremo por 10-1 e a denúncia contra o presidente será enviada à Câmara dos Deputados. Doleiro delator faz novas revelações que envolvem Temer com propinas. Lúcio Funaro, que está preso, era o operador do dinheiro distribuído no PMDB. Delação pode esclarecer desvio de R$200 milhões da PM de São Paulo. Por acordo, o coronel preso desde março cita 18 colegas de farda e um deputado. 35 mil empregos com carteira assinada foram criados em agosto. É o 5º mês seguido com resultado positivo no trabalho formal. O governo pode desistir do horário de verão este ano. Estudos mostram que a economia de energia elétrica tem sido cada vez menor. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia procura 5 homens flagrados em câmeras de segurança atacando uma mulher que tinha acabado de sacar dinheiro numa agência bancária no centro de São Paulo. A gravação é desta terça-feira e mostra os criminosos na Praça Ramos de Azevedo, em frente à Secretaria da Agricultura do Estado. Um dos homens é este que aparece encostado numa parede. Os outros se aproximam, combinam a ação e se separam. A vítima, uma mulher de camisa preta, é cercada enquanto outro bandido imobiliza o rapaz que estava com ela. 2 bandidos tapam a boca da mulher e a revistam em busca de dinheiro e celular. Depois de conseguir o que queriam, um bando larga as vítimas e foge. De acordo com a investigação, um 5º criminoso apenas observa para se certificar de que a polícia não foi chamada. O caso foi registrado no 3º DP de Campos Elíseos. O Ministério Público de São Paulo denunciou por estupro o homem que ejaculou em uma passageira dentro de um ônibus na Avenida Paulista. A denúncia foi baseada em uma nova acusação. O crime aconteceu no dia 2 de setembro. Diego Ferreira de Novaes esfregou o órgão genital na perna de uma mulher em um ônibus na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Ele ainda segurou a vítima. Na denúncia, o Ministério Público considerou que a mulher foi constrangida mediante violência física. Se aceita pela Justiça, Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, vai se tornar réu. Ele já havia sido preso no dia 30 de agosto depois de ejacular em uma mulher em um ônibus na Avenida Paulista e em seguida foi solto. O Ministério Público pede ainda que o acusado continue preso preventivamente e que seja apurado se ele era inimputável quando cometeu os crimes, o que deve determinar se ele precisa de tratamento psiquiátrico. Novaes, que tem 17 passagens semelhantes, alegou que começou a praticar os delitos depois de acidente em 2006 que o deixou 2 semanas em coma. A Prefeitura entregou hoje um espaço que foi revitalizado para atender moradores de rua no Bom Retiro, região central. Esse programa municipal prevê a reestruturação dos abrigos públicos com dinheiro de empresas privadas. A ideia é tentar tirar as pessoas da rua. O espaço ganhou reforço estrutural, pintura nova, um jardim revitalizado, a instalação de máquinas de lavar roupa e a reforma da quadra. A obra, que custou R$800 mil, durou 6 meses e foi paga pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo e doada para a Prefeitura. Não foram abertas novas vagas no local, que já atende 260 homens para acolhimento e outros 160 para atividades de convivência durante o dia. Mas a ideia é que o que foi feito aqui sirva de padrão para a reforma dos outros abrigos municipais. O programa Espaço e Vida foi lançado no final de janeiro como um convite para empresários doarem recursos para a reforma de 83 abrigos da cidade até o final do ano que vem. A obra do Complexo Prates é a primeira inaugurada nesse modelo. Nós criamos os canis. A falta de canil era um elemento impeditivo. A maioria das pessoas em situação de rua tem cão. E aqui não havia o canil. E sem o cão as pessoas não se movem, eles não saem da rua. E temos também o carroçódromo, que sem espaço para as carroças, as pessoas em situação de rua também não saem das ruas. Eles têm medo que as suas carroças sejam assaltadas.
e agora nós temos aqui também. Além das reformas nos espaços que já funcionam, a Prefeitura promete abrir até dezembro 16 centros temporários de acolhimento, CTAs, com 3.000 vagas, além de 2.000 vagas preenchidas no programa de emprego para esta população. O desafio é enfrentar a resistência e desconfiança de quem vive na rua. Desde o começo do ano, o Jornal da Gazeta acompanha a situação de um grupo de cerca de 60 pessoas que vive embaixo do viaduto Dr. Plínio de Queiroz, na Avenida 9 de Julho. No espaço estão moradores de rua que foram retirados das calçadas da região no início do programa de zeladoria Cidade Linda. Apesar de abordagens, eles dizem que não querem deixar o local, que era para ser provisório. A gente já criou o nosso vínculo aqui. A nossa região de trabalho é aqui. E quer colocar os casais separados. Tem mais casais do que pessoas solteiras aqui. Eles querem colocar todo mundo separado nesses quartos. Não dá pra gente. Réu em 7 ações penais, o ex-presidente Lula discursa em São Paulo e diz que mexeram com quem não deveria. O ex-presidente saiu sem falar com os jornalistas. As declarações de Lula foram dadas durante o lançamento de uma plataforma digital do PT para ouvir a opinião da população e elaborar um novo programa de governo, já pensando nas eleições presidenciais de 2018. Lula afirmou que se sente estimulado a defender a sua honra. Eles mexeram com quem não deveria mexer. Não é porque eu estou acima de qualquer coisa, não. É porque eu não fiz o que eles dizem que eu fiz. Se eles estão acostumados a mexer com um político que roubou, que fez corrupção, que enricou, sabe, e está com o rabo no meio das pernas, eles estão mexendo com um político, sabe, que não roubou, que não tem medo deles. Durante o discurso, Lula disse que o PT e a esquerda evoluíram ao chamar a população para debater os problemas do país, mas disse que o partido precisa de novas lideranças. Depois de elogiar o partido, Lula endureceu o discurso e não economizou críticas à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Justiça brasileira. Porque eles são verdadeiros analfabetos políticos. Tá? Não conhecem nada do que se trata de política. O ex-presidente ainda chamou de excrescência a denúncia do Ministério Público Federal, transformada em ação penal nesta semana contra ele, na Operação Zelotes, por causa da aprovação de uma medida provisória que beneficiou o setor automobilístico durante o seu governo. Lula e seu ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, são acusados de receber propina em troca da edição da MP. O ex-presidente ironizou a situação para Gilberto Carvalho, que estava no evento. Dizer que o coitadinho Gilberto pegou 6 milhões, Gilbertinho, você não me contou o que você fez, Gilbertinho. Lula deixou o evento sem falar com a imprensa. Já a presidente do PT, a senadora Gleice Hoffmann, ré na Lava Jato, negou que a legenda pense em expulsar Antônio Palocci. O que pode ocorrer é a suspensão. Em depoimento a Moro, Palocci fez graves acusações contra Lula. Disse que o petista tinha feito um pacto de sangue com a Odebrecht e que o ex-presidente recebeu propina da empreiteira. Gleice disse ainda que o PT não tem plano B, caso Lula seja impedido de disputar as eleições presidenciais no ano que vem. Ao todo, o ex-presidente é réu em 7 ações penais. Na Lava Jato, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Por enquanto, o petista aguarda o recurso do julgamento no Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre. Não existe plano B. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa história de nome alternativo, quem está colocando são os nossos adversários, que têm interesse que o PT participe do processo eleitoral com um nome com menos força, para poder disputar e ganhar. Ele vai ser candidato, inclusive se tiver uma sentença transitada e julgada na segunda instância, porque já há precedentes no Brasil de autorização de candidaturas nesse sentido. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, líder do partido na Câmara, sobre o momento político. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre a suspensão da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Por 10-1, os ministros decidiram que a denúncia deve ser enviada à Câmara dos Deputados. O ministro Marco Aurélio foi o primeiro a votar no terceiro dia em que o Supremo analisa o pedido da defesa do presidente Michel Temer.
Segundo os advogados dele, a denúncia não deveria ser enviada à Câmara dos Deputados até o fim da investigação sobre o acordo de delação dos executivos da JBS Friboi. Marco Aurélio rejeitou o pedido. Delação premiada para mim é depoimento. E se nesse depoimento se tem notícia de práticas criminosas, evidentemente uma omissão quanto a ele depoimento não pode prejudicar o que foi verbalizado pelo colaborador. Para o ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello, o Supremo só poderia analisar a denúncia antes da Câmara caso algumas circunstâncias específicas estivessem presentes, como se o crime imputado ao presidente já tivesse prescrito. Por isso, ele também rejeitou o pedido da defesa de Temer. O eventual recebimento da peça acusatória deverá ser precedido da necessária deliberação autorizativa da Câmara dos Deputados, de conteúdo irrecusavelmente político. A última a votar foi a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Em um voto rápido, ela elogiou o relator Edson Fachin e concordou com os argumentos levantados por Celso de Mello. Se patenteia, já existia prescrição, ausência de condições por atipicidade penal, ausência de legitimidade, não seria de se acionar a Câmara dos Deputados para algo que poderia causar enormes transtornos às instituições, para, ao final, apenas sermos aquele que veicula o que vem da Procuradoria-Geral da República sem qualquer assentimento. Mas não é o caso que se tem nos autos, e eu, fazendo a juntada dos autos, acompanho integralmente o ministro relator. Ontem, 7 ministros votaram com o relator Edson Fachin. Apenas o ministro Gilmar Mendes divergiu e entendeu que a denúncia contra o presidente deveria ser devolvida à PGR. Segundo ele, as acusações que constam na denúncia se referem a fatos que teriam ocorrido no período em que o presidente não estava no cargo. Agora, a acusação contra o presidente Michel Temer terá que ser analisada pela Câmara dos Deputados. Assim como a primeira denúncia contra ele, rejeitada em agosto, esta também vai ter que passar por um longo rito na casa. Antes de tudo, o assunto será levado para a Comissão de Constituição e Justiça, onde o relatório precisa ser aprovado. Só depois, este relatório vai para o plenário. 2/3 dos deputados, ou seja, 342, precisam concordar se enviam ou não a denúncia para o Supremo, para aí sim os ministros decidirem se vão ou não aceitá-la. Se a denúncia for acolhida na corte, o presidente vai se tornar réu e ficará afastado do cargo por até 6 meses. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assumirá o posto de presidente da República. Não há prazo para que o Supremo termine o julgamento. Caso não haja resultado nesses 6 meses, Temer voltará ao cargo. Se for condenado, ele perde o mandato e serão convocadas eleições indiretas. O Congresso, então, elegeria um presidente e um vice para concluir o mandato até o fim de 2018. Contudo, não se sabe qual seria o rito para a eleição indireta, já que não há regulamentação em lei. Se a Câmara rejeitar a denúncia, o Supremo fica impedido de abrir a ação criminal contra Temer até que ele deixe a presidência e perca a imunidade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão do Supremo e a segunda denúncia contra o presidente Temer. O placar foi esmagador. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal enviou à Câmara a segunda denúncia da Procuradoria contra Michel Temer. O presidente é acusado agora de compor uma organização criminosa e de obstruir a tentativa da Justiça de desbaratar a quadrilha. Em qualquer outro pedaço do planeta, um caso assim paralisaria o país. No Brasil, isso não significa nada. Todos sabem que esse processo natimorto será abortado na Câmara. A Constituição foi sábia ao condicionar um processo penal contra o presidente da República ao aval da Câmara. A ideia básica é de injetar povo no processo. E quem representa o povo no Congresso, em tese, é a Câmara. No nosso sistema legislativo bicameral, o Senado representa os estados da federação. O diabo é que o sistema faliu. A maioria dos deputados, com códigos de barras na lapela,
representa o próprio bolso, não os eleitores. A corrupção pode ganhar um novo proveito em Brasília. Virou atração turística, como os monumentos de Niemeyer. Temer falou em Nova York que é culpado por associação. Disse o presidente: você encontra pessoas que tiram fotos com você, convivem com você, e aí praticam um ilícito qualquer. E você também vira delituoso. Faz sentido. Temer posa com ministros denunciados junto com ele como se posasse ao lado da cratera do vulcão Vesúvio, onde o perigo é apenas presumido. O problema é se os amigos presos do presidente, como Gedel Vieira Lima, por exemplo, resolverem entrar em erupção. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça negou soltar os irmãos Batista da JBS Friboi. Hoje eles foram indiciados pela Polícia Federal por manipulação do mercado financeiro. Os irmãos Joesley e Wesley Batista são acusados de lucrar a partir de informações privilegiadas. Alguns dias antes do conteúdo da delação de Joesley ser revelado, em 17 de maio, os irmãos Batista venderam 200 milhões de reais em ações da JBS, que estavam valorizadas naquele momento. Depois, a própria empresa recomprou quase a totalidade dos papéis que tinham sido vendidos pelos controladores. A intenção seria repartir com os outros acionistas o prejuízo que os irmãos Batista sabiam que viria quando a gravação da conversa com Michel Temer fosse divulgada. E, de fato, as ações da JBS despencaram. Em paralelo, a empresa negociou quase 3 bilhões de dólares, volume considerado atípico pelo mercado. Depois que se tornou conhecido o áudio do presidente da República, supostamente dando aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o preço da moeda americana disparou. Segundo a Polícia Federal, a empresa dos irmãos Batista lucrou 100 milhões de dólares com a manobra. O triplo do valor da multa que Joesley iria pagar em 10 anos no acordo de delação, que acabou revogado porque os irmãos teriam omitido informações. Agora, com os dois indiciados, o inquérito será enviado ao Ministério Público, a quem cabe apresentar a denúncia. A expectativa é que isso ocorra até o fim do mês. Se a Justiça acatar, os irmãos Batista passariam a condição de réus. A pena vai de 1 a 5 anos de prisão e multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita. Joesley e Wesley estão presos de forma preventiva na sede da Polícia Federal em São Paulo. Eles ocupam celas separadas, mas podem manter contato durante 4 horas por dia no banho de sol. Doleiro Lúcio Funaro, preso em Brasília, diz que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, distribuía propina ao presidente Michel Temer. A informação foi divulgada no jornal O Globo. A declaração consta na delação premiada do doleiro. Lúcio Bolonha Funaro é apontado como operador financeiro do PMDB. Ele disse ter 110% de certeza que Eduardo Cunha distribuía propina a Temer. No acordo que fechou com a Justiça, Funaro relata também vários episódios de divergências entre os PMDBistas. Ele disse que durante os governos Lula e Dilma do PT, Michel Temer, Eduardo Cunha e Henrique Alves disputavam cargos. Segundo o doleiro, Cunha atuava no varejo. Já Temer e Henrique Alves agiam no atacado. Na delação, o lobista também disse que houve uma disputa por um cargo na Caixa Econômica Federal, que era dominado pelo PMDB. Eles queriam administrar o FI-FGTS, que libera recursos para as empresas investirem em projetos de infraestrutura. Funaro relatou aos procuradores que Eduardo Cunha contou que o ex-sindicalista André Luiz de Souza explicou a Temer como funcionava o FI-FGTS e que ali seria como um mini BNDES. E que o atual secretário-geral da presidência, Moreira Franco, disse também a Temer que o fundo de investimento da Caixa seria uma oportunidade para fazer dinheiro. Funaro então relata que ali se iniciava uma briga entre o grupo formado por Cunha, Funaro e Henrique Alves contra Moreira
Moreira Franco. De acordo com o doleiro, Franco queria manter um indicado seu numa das vice-presidências da Caixa, pois o FI e FGTS era uma fonte de renda para seu grupo político. Ao Ministério Público, Funaro contou que Moreira Franco conseguiu manter seu aliado no banco por algum tempo, mas depois o cargo foi preenchido por alguém ligado aos adversários internos. Moreira Franco foi vice-presidente de loterias no banco na gestão Lula, indicado por Temer. Outro episódio relatado por Funaro é sobre o amigo pessoal e ex-assessor de Temer, José Yunes. De acordo com o doleiro, Yunes lavaria dinheiro para o presidente. Segundo ele, além de administrar, Yunes investia os valores ilícitos na compra de imóveis. Na delação, Funaro disse que não sabe se os tais imóveis adquiridos pelo presidente estão em nome dele, familiares ou fundos, mas que soube por meio de Eduardo Cunha que Michel Temer tem um andar inteiro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo. Funaro disse ainda que José Yunes sabia que havia dinheiro em uma caixa entregue a ele no seu escritório. Segundo o doleiro, nesta caixa havia R$1 milhão de propina da Odebrecht e que o montante era direcionado a Temer. Ao relatar o caso à Polícia Federal, no ano passado, Yunes disse que não sabia o que tinha no pacote e que foi feito de mula do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em nota, a Presidência da República disse que todos os imóveis do presidente Michel Temer foram comprados de forma lícita, com recursos de contas pessoais do presidente e estão declarados à Receita Federal. E que o imóvel na Avenida Faria Lima, em São Paulo, foi comprado no início de 2003, época em que Eduardo Cunha sequer era afiliado ao PMDB. Também em nota, o ministro Moreira Franco disse que bandidos constroem versões por ouvir dizer em troca da impunidade ou para alcançar o perdão de seus crimes. Já o Grupo Comporte de Constantino disse em nota que segue colaborando com as autoridades para o total esclarecimento dos fatos. Os outros citados ainda não se pronunciaram. Na delação que fechou com o Ministério Público, o doleiro Lúcio Funaro relatou também que Temer recebeu dinheiro de obra de hidrelétricas. Segundo o doleiro, Michel Temer recebeu propina das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez em uma obra da hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia. Aos procuradores, Funaro disse ainda que também teriam recebido propina desta obra os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, ambos presos, e o atual deputado federal do PT paulista, Arlindo Quinalha. No entanto, Funaro não citou os valores da propina recebida pelos 3 políticos do PMDB e nem para o petista. A propina teria sido acertada pelos executivos Benedito Júnior da Odebrecht e Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez. De acordo com o doleiro, parte do pagamento foi feito em dinheiro e outra parte em doação de campanha. Em nota, a Presidência da República afirma que as declarações do doleiro Lúcio Funaro não são dignas de crédito e que versões de delator já apontado pelo Ministério Público Federal como homem que traiu a confiança da Justiça não merecem nenhuma credibilidade. O deputado federal do PT, Arlindo Quinalha, não se pronunciou. Os irmãos Batista foram convocados para prestar esclarecimentos na CPI mista da JBS. Além de Joesley e Wesley, foram convocados outros 2 executivos do grupo, Ricardo Saldi e Francisco de Assis, e também o ex-procurador da República, Marcelo Miller, acusado de ajudar na elaboração do acordo de delação premiada dos irmãos Batista, enquanto ainda exercia o cargo. E o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. A comissão aprovou ainda o convite para que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, preste esclarecimentos sobre o acordo de colaboração firmado entre o Ministério Público Federal e executivos da JBS Friboi. O foco da CPI é as irregularidades envolvendo o grupo em operações realizadas com o BNDES ocorridas entre os anos de 2007 a 2016. Os depoimentos devem ocorrer na próxima semana. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, determinou que o Banco Central bloqueie R$1,5 milhão de bens ou valores de Cândido Vacarezza, preso pela Operação Lava Jato em agosto deste ano. Dias após o ex-líder dos governos Lula e Dilma e ex-deputado federal ter sido detido, Sérgio Moro determinou a soltura dele mediante o pagamento de R$1,5 milhão de fiança. Cândido Vacarezza deveria ter pago o valor em até 10 dias depois de deixar a cadeia. Ele foi solto em 22 de agosto.
Em carta, um tenente-coronel da PM, José Afonso Adriano Filho, deu alguns detalhes de um esquema que desviou mais de 200 milhões de reais da Polícia Militar daqui de São Paulo. O objetivo dele é fechar acordo de delação premiada. A mensagem cita 18 coronéis e um deputado estadual. As informações são do jornal El País. O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho é acusado de participar de fraudes em licitações de compras feitas para a corporação entre 2005 e 2012. Desde março desse ano, ele está preso preventivamente no presídio militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. Segundo reportagem do El País, escrita por Daniel Aidar, além de tentar um acordo com o Ministério Público, o tenente-coronel escreveu uma carta enviada à Corregedoria da Polícia Militar, em que tenta demonstrar uma espécie de lealdade à corporação e dá um roteiro do que pretende delatar. No documento, Adriano Filho levanta suspeitas de que 18 coronéis e um deputado estadual receberam recursos desviados da Polícia Militar. Ao longo de 15 páginas, o coronel se diz disposto a colaborar com as investigações e sugere à Corregedoria que faça determinadas perguntas a essas 19 pessoas. Informa também que parte dos documentos comprobatórios de suas denúncias estão em um pendrive e um CD apreendidos pela polícia quando foi preso. O Ministério Público informou que a proposta de colaboração premiada está sendo avaliada. Por telefone, a defesa do tenente-coronel confirmou a existência da carta. Adriano Filho trabalhou no Departamento de Suporte Administrativo do Comando-Geral da Polícia Militar de São Paulo por mais de 12 anos. O setor é responsável por compras e licitações na corporação. Ele esteve lá em gestões de vários comandantes da PM e de secretários de segurança nos governos de Geraldo Alckmin, Alberto Goldman e José Serra, todos do PSDB. O Brasil abriu pouco mais de 35 mil vagas de emprego formal em agosto. Conforme os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, foi o 5º mês seguido com aumento de postos de trabalho com carteira assinada no país. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, ainda de acordo com o Ministério, foram gerados quase 163.500 empregos. Foi o melhor resultado para 8 primeiros meses de um ano desde 2014. O Banco Central elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto deste ano. Agora, o Banco Central espera um aumento de 0,7%. O banco também estimou que a inflação oficial ficará em 3,2% em 2017. Em junho, no último relatório, a estimativa era que o IPCA ficasse pouco abaixo de 4%. Prestes a colocar em votação a nova denúncia contra Michel Temer por parte da Procuradoria-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez críticas à condução do núcleo político do governo. As críticas de Rodrigo Maia ao governo de Michel Temer se deram em um jantar na casa da senadora Cátia Abreu, na noite de ontem, com a presença de adversários do governo Temer, como Renan Calheiros e Cátia Abreu, que fazem oposição aberta ao presidente da República, mesmo sendo do mesmo partido dele, o PMDB. No jantar, Maia criticou a falta de compromisso de ministros do Planalto com a base de apoio no Congresso e também de movimentos do PMDB para filiar parlamentares de saída do PSB, mas que já estão compromissados com a filiação ao DEM, o partido de Rodrigo Maia. Se nós somos aliados, nós temos que ser aliados. A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente os ministros do Palácio e o presidente nacional do PMDB. O presidente da Câmara avalia que a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer deve ser posta em votação na Casa no início de outubro, próximo do feriado do dia 12. Atual presidente em exercício do país, Rodrigo Maia disse que se os ministros de Michel Temer insistirem nas manobras contra aliados, o DEM, o partido dele, vai liberar a bancada na Câmara para votar da forma que quiserem na sessão, que vai decidir novamente o destino do presidente da República. Um espaço público no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, guarda os ares de uma cidade do interior. Na Praça Coronel Fernando Prestes se encontram também prédios importantes que contam um pouco da história da cidade. O nome da praça é uma homenagem ao ex-presidente do estado de São Paulo no século XIX e membro honorário do Exército Brasileiro. Quem sai da estação Tiradentes do metrô logo a encontra.
é a Praça Coronel Fernando Prestes, no bairro do Bom Retiro, construída em 1838. A tranquilidade aqui só é quebrada pela agitada avenida, que dá o nome à estação. Mas basta ir para o interior da praça que tudo se transforma. Dá até para identificar monumentos da história por meio das edificações que rodeiam o lugar. Como este prédio de 1920, que abriga o Arquivo Histórico Municipal e suas curiosidades. Casas, desde as mais simples até os prédios, mais elegantes e mais altos da cidade, nós temos aqui, dependendo do período, nós temos o projeto e isso é muito consultado pelos arquitetos, por exemplo. O prédio foi construído para sediar a Escola Politécnica. A edificação foi construída em 1899 e levou a assinatura do arquiteto Ramos de Azevedo, que realizou vários projetos na cidade. Do outro lado da praça, bem em frente ao Arquivo Histórico, fica o quartel do Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo. Nesta área funcionava a Casa de Correição, uma antiga cadeia que em 1938 virou o Presídio Tiradentes. Em 1972, devido às obras do metrô, ele foi demolido, restando apenas o arco de entrada. Depois da criação do presídio, no entorno nós tivemos corpo-escola da Polícia Militar e várias outras edificações. No prédio da Polícia Militar há um jardim em estilo japonês que deixa o lugar ainda mais agradável. Da Praça Coronel Fernando Prestes, ainda é possível observar a tradicional igreja da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, inaugurada em 1933. E não basta apreciarmos apenas a fachada da igreja. Dentro dela, a arquitetura em estilo gótico chama a atenção. Cada altar é uma obra de arte. Cada altar é uma capela diferente. Essa capela do crucificado é de uma pintura valiosa pela pintura e por quem a fez, que é o Fúvio Penac, em 59. E para quem é do interior, logo vai se sentir em casa nesse pedacinho de São Paulo. A sensação que a gente tem é de estar numa cidadezinha, com a igreja, os prédios históricos, as pessoas passeando pela praça. E tem até uma boa sombra para a gente descansar. Quando tem uma árvore e num dia como esse, a gente fica até mais feliz, né? O presídio Tiradentes, citado na reportagem, encarcerou presos políticos em 2 momentos na história brasileira. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas e também nos anos de chumbo da ditadura militar. Na juventude, a ex-presidente Dilma Rousseff esteve presa lá. E olha, está muito seco, né? A umidade relativa do ar continua baixa em todo o estado de São Paulo. É verdade. Hoje os índices ficaram em torno dos 27% apenas, o que é muito baixo aqui na capital. Vamos ver com a Mariana Armentano se vai chover nos próximos dias. Nessa sexta-feira, uma frente fria começa a se organizar no sul do Brasil. E ela já provoca chuvas no Rio Grande do Sul amanhã e continua avançando nos próximos dias em direção aqui ao sudeste. E a gente espera que essa frente chegue mesmo por aqui e melhore esse ar mais seco. Mas enquanto isso não acontece, o tempo continua quente e firme na maior parte do país, com pancadas de chuva ainda na região norte, no litoral leste do Nordeste e em parte do centro-oeste do Brasil. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 34 graus com chuvas a partir da tarde. Em BH, termômetros entre 15 e 29 graus amanhã. Já em Maceió faz só 27 graus com chuvas a qualquer hora. E em Cuiabá, calorão na casa dos 40 graus nesta sexta-feira. Para São Paulo, a massa de ar seco continua predominando. Com isso, a umidade ainda fica baixa e faz bastante calor. O sol brilha forte entre pouca nebulosidade em todas as regiões do estado. Chega a fazer até 35 graus em Presidente Prudente, 36 em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. No centro-norte, as temperaturas também ultrapassam os 30 graus. E a menor temperatura da faixa leste é Caraguá, no litoral, com 29 graus. Ainda assim, bem quente, né? Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana?
Nessa sexta-feira, mínima de 16 e máxima à tarde de 32 graus. Aí no sábado, máxima também de 32, ainda com muito sol e céu azul. E aí no domingo, uma mudança. A máxima deve cair para 26 graus e o céu fica mais nublado. Mas ainda, nada de chuva prevista. E olha, o governo federal pode acabar com o horário de verão. O estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico e do Ministério de Minas e Energia concluiu que o principal objetivo da medida, economizar eletricidade, não é mais atingido. Por outro lado, há técnicos que argumentam que o horário pode ser positivo para setores como comércio e turismo. Esse assunto está sendo avaliado na Casa Civil e o presidente Michel Temer é que vai decidir. A discussão não precisa passar pelo Congresso. Um parecer técnico deve sair nas próximas semanas e o próximo período de vigência do horário de verão está previsto para começar dia 15 de outubro. Prevendo polêmica, o governo estuda fazer uma enquete nas redes sociais para chegar a uma definição. No México, o número de mortos em terremoto sobe para 273. Segundo as autoridades, há mortos em 5 estados e cerca de 1.900 feridos. Os desabrigados estão em acampamentos provisórios, em parques e áreas públicas. Depois do encerramento das buscas, deve ser feito um levantamento casa por casa para verificar os danos. O terremoto atingiu o México na terça e derrubou pelo menos 50 prédios. As buscas por sobreviventes continuam. No Caribe, o furacão Maria voltou a ganhar força e atingiu hoje a República Dominicana. O furacão está na categoria 3 de uma escala de 5 pontos, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O Maria chegou à costa norte da República Dominicana, país onde fica a cidade de Punta Cana, o famoso destino turístico. A região está sem luz, chove forte e os ventos atingem até 185 quilômetros por hora. Em Porto Rico, a rede elétrica foi muito danificada. Autoridades dizem que partes da ilha podem ficar de 4 a 6 meses sem energia. Na ilha Martinica, de colonização francesa, primeiro território atingido pelo furacão Maria, o balanço de mortos foi revisado de 9 para 15 pessoas. Donald Trump anuncia nova sanção contra a Coreia do Norte. A ordem permite às autoridades norte-americanas processar indivíduos, empresas e instituições financeiras que financiam e facilitam o comércio com a Coreia do Norte. Trump afirmou que os setores têxtil, de pesca, de tecnologia da informação e de manufaturas devem ser afetados no país. O anúncio aconteceu 2 dias depois do discurso de Trump na Assembleia da ONU, em que prometeu destruir totalmente a Coreia do Norte, caso não tenha escolha. O ministro das Relações Exteriores da Coreia disse após o discurso de Trump que as ameaças são um latido de cachorro. Os últimos testes de mísseis feitos pela Coreia do Norte são um dos temas dominantes da cúpula diplomática da ONU. Exposição em São Paulo atrai fãs do videogame de todas as épocas. Do velho fliperama aos mais avançados jogos eletrônicos, o evento mostra a evolução dos games ao longo da história. A Era dos Games foi concebida pelo Barbican Center, uma instituição cultural inglesa, e já passou por 25 países. Enquanto muitos aproveitam o ar livre para jogar, outros preferem as telas e os botões. Aqui, cada um joga como quiser. Tem muita competição e também quem comemora com muito romance. Aqui, o importante é jogar. Eu ganhei, fui a primeira a ganhar hoje. É magnífico, porque voltando na era em que os games ainda estavam nos primórdios, a gente sente criança de novo, coisa da nossa infância. São 150 jogos em 13 sessões temáticas diferentes. Os personagens famosos, o brilho das luzes e a variedade de sons atraem os visitantes, adultos e crianças. Eu vim mais por causa do meu filho, que eu tenho um filho adolescente. Mas deu para distrair um pouco também, recordar alguns de quando eu era moça. Theo tem 10 anos e nunca tinha curtido o jogo Super Mario, grande sucesso na época da mãe dele. Ela é boa, porque eu vi ela jogando já. Toda a minha adolescência e infância eu jogava Mario, então é bastante legal mostrar para ele e curtir um ambiente que dê para os adultos e os mais jovens conhecerem os jogos. Já o Marcelo foi quem influenciou o filho a jogar. Eu consegui comprar um Atari, consegui comprar um Super Nintendo, um Nintendo. A gente vai comprando e vai vendendo de novo, né? E ele vai vendo, ele foi se interessando, foi gostando e a gente foi jogando outra vez. Qual que é o gênero que você mais gosta de jogar em casa?
Até alguns tem de plataforma, tem um pouquinho de tiro, com alguns jogos de carro. Você passa quanto tempo jogando em casa? Bastante. Por aqui é possível perceber toda a evolução dos games em seus quase 60 anos de história. Começando em 1961 com o Space War, um dos pioneiros projetados para computador. Mais pra frente foi a vez do Pong, o primeiro a ser vendido em 1972. No começo tinham grandes estruturas como os fliperamas, mas depois diminuíram de tamanho e migraram para o interior das residências até chegar nas telas do celular. Há ainda na exposição jogos feitos por empresas brasileiras. O Brasil é o 11º país no mundo que mais fabrica jogos. O que era vivido apenas nas telas de videogame, hoje se transporta para experiências no próprio corpo. A tecnologia anda de mãos dadas com os jogos eletrônicos e fica quase impossível imaginar qual vai ser o seu futuro. Eu acho que as empresas vão apostar para que você se torne um personagem do seu jogo, que você faça da maneira que você quiser jogar e que você tenha uma participação total do seu corpo e de uma experiência sensorial incrível também. A exposição A Era dos Games está em cartaz no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, até o dia 12 de novembro. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. E a entrada custa R$ 40. O Santos foi eliminado da Libertadores ontem ao perder em casa para o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Grêmio é o único clube brasileiro que ainda segue firme na competição após vencer o Botafogo ontem. Confira os gols. Foi na jogada de bola parada que o Grêmio garantiu a vaga nas semifinais na Copa Libertadores. Lucas Barrios marcou de cabeça e deu a vitória ao time gaúcho diante do Botafogo. 1-0 para o time gaúcho. Na sequência, o Grêmio encara o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Santos ontem na Vila Belmiro com esse gol de Jonathan Alves. Final Santos 0, Barcelona de Guayaquil 1. E na Copa Sul-Americana, o Corinthians também foi eliminado da competição ao empatar em 0-0 com o Racing na Argentina. Apesar da eliminação do time paulista, o Sport e Flamengo seguem firmes na competição depois da rodada de ontem. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta até venceu o Sport com gol de Luca no primeiro tempo. Mas com a vitória na primeira partida, o Leão garantiu a classificação para as quartas de final. Agora o Sport encara o Júnior Barranquilla, da Colômbia. O Flamengo recebeu a Chapecoense na Ilha do Urubu e fez o primeiro com Cuéllar, logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Na jogada de Guerreiro pelo lado esquerdo, o peruano deixou William Arão livre para fazer o segundo, 2-0. Já na etapa complementar, Juan pegou o rebote do goleiro Jandrei e não teve trabalho para marcar o terceiro. E para fechar, Lucas Paquetá fez mais um e definiu a vitória do Flamengo por 4-0. Na sequência, o rubro-negro enfrenta o classificado do jogo entre LDU e Fluminense. Após ser eliminado da Sul-Americana, o Corinthians desembarcou no Brasil com foco na preparação para o clássico contra o São Paulo no domingo. Mas as críticas ao árbitro uruguaio de ontem continuaram. Ainda na Argentina, muita reclamação por parte dos jogadores do Timão em relação à arbitragem, dizendo que ela foi um tanto quanto tendenciosa favoravelmente à equipe argentina. Agora há pouco, no desembarque aqui na cidade de Guarulhos, aeroporto internacional, Fagner concedeu entrevista coletiva e preferiu falar pouco da arbitragem, mas não poupou críticas, disse sim que teve uma certa interferência, mas ele aproveitou também para falar do desempenho da equipe corintiana que ontem deu adeus à Copa Sul-Americana. Eu vejo a equipe do Corinthians fez uma boa partida. Eu acho que faltou só ter um pouco mais de agressividade no último terço do campo, principalmente para poder finalizar mais, para poder levar um pouco mais de perigo para o goleiro adversário. Mas fizemos uma partida consistente. A gente sabe que jogar fora de casa, em Campeonato Sul-Americano, você vai ser provocado, você vai ter tudo essa atmosfera adversa, né? Só que ela foi apimentada pelos erros que o árbitro foi cometendo durante o jogo, que naturalmente vai te tirando do sério e você tenta se controlar, mas a cada erro você vê que é nítido, né, a intenção dele e aí fica difícil. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, líder do partido na Câmara. Até já. E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini.
Hoje está aqui conosco o deputado federal Carlos Zaratini, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Deputado, a gente noticiou, falou, todo mundo debateu reforma partidária e no final a Câmara aprovou mudanças muito pequenas. Por que se fez tanta espuma para tão pouco resultado? Olha, na verdade houve uma disputa muito grande daqueles que queriam aprovar uma mudança no sistema eleitoral, na forma como é votado, as pessoas votam. Queriam passar do sistema proporcional, que já existe há 80 anos no Brasil, para o sistema chamado majoritário. Primeiro o chamado distritão, onde se elegem os mais votados, e depois o distrital misto, quando você divide os estados em distritos. E mais uma vez essa mudança foi rejeitada pela terceira vez, ou seja, demonstra que não existe um acúmulo, uma vontade de mudar o sistema eleitoral. Isso por quê? Porque o sistema eleitoral favorece os eleitos, favorece os caciques, favorece quem já tem mandato. Não, porque o sistema eleitoral proporcional, ele permite a representação de todas as correntes de pensamento. No sistema majoritário, ou você ganha ou você perde. Então não existe, vamos dizer, se uma corrente tem 51%, a outra tem 49%, a que tem 49% fica fora do parlamento. Então essa mudança é que a maioria dos deputados, eu acredito que isso reflete também o pensamento popular, ela não quer fazer. Por outro lado, nós avançamos em duas coisas importantes. O fim das coligações para 2020, que é uma coisa muito boa, porque não vai mais acontecer aquela coisa de você votar num candidato de um partido e eleger de outro partido, e a chamada cláusula de desempenho, que é um percentual mínimo que cada partido vai ter que atingir para poder ter acesso aos programas de rádio e televisão e ao fundo partidário. Agora, como é que o senhor explica esse distanciamento dos partidos e dos políticos da vontade da sociedade brasileira? Porque a sociedade brasileira hoje se sente órfã, ela não se sente representada pelo seu parlamento. Nós temos um claro exemplo disso, por exemplo, é quando o presidente da República, Michel Temer, tem 3% de aprovação e, no entanto, ganha todas as paradas no Congresso. Essa é uma questão que demonstra esse afastamento, quer dizer, você tem, na verdade, uma ilha, né, que é aquela base do governo que não se preocupa com o que pensa o povo. Desculpa. O que é o problema? O problema é que eles querem fazer uma série de mudanças na economia, na estrutura do país, sem nenhum aval popular. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, nunca foram discutidas com a população. A venda de estatais, a entrega da reserva da Amazônia, nunca foi debatido com o povo. E o povo, a cada dia, recebe uma surpresa, né, de que vai alguma coisa ser desmontada. Evidentemente que só pode ter rejeição. Uhum. Deputado, vamos falar um pouco da situação do PT. O presidente Lula aparece mais uma vez em mais uma pesquisa. Em todas as últimas pesquisas, ele apareceu como o primeiro colocado na vontade popular, intenção de voto, nas eleições de 2018. Agora, existe uma possibilidade muito grande de o presidente não poder ser candidato, ou porque estará preso, ou porque estará inelegível. Como é que o partido está vendo isso? O senhor vai me dizer, não existe plano B. Mas é claro que a essa altura do campeonato, a gente sabe que existe muita gente inteligente no PT. Vocês não estão pensando numa outra possibilidade? Olha, nós estamos lutando muito para primeiro derrotar esse governo que tem causado tanto mal ao Brasil. Segundo lugar, isso também tem levado que muita gente da população brasileira referende e tem uma esperança na volta de Lula. Por conta disso que ele está em primeiro em todas as pesquisas. Por conta disso que na caravana que foi feita no Nordeste, ele foi muito bem recebido. Então, nós estamos trabalhando com a hipótese de que Lula seja inocentado pelo Tribunal Federal. Por quê? Porque, evidentemente, não há uma só prova que o incrimine, porque ele não fez crime algum. Ele é a pessoa mais investigada da história do Brasil. Em nenhum momento se encontrou um crime que Lula tenha cometido. Então, nós estamos convictos de que vamos demonstrar a inocência de Lula e que ele vai poder ser candidato. E vamos fazer essa batalha jurídica, vamos
trabalhar muito para comprovar essa inocência e eu acredito que Lula vai poder ser candidato. No caso do presidente Lula não poder ser candidato, é melhor ter um plano B, um outro candidato, ou é melhor boicotar as eleições? Que é um pensamento dentro do partido. Olha, essa história que saiu por aí, que alguém pensa em boicotar, eu não sei de onde surgiu, porque eu mesmo tive hoje na reunião do Diretório Nacional do PT e ninguém pensa isso. Não há absolutamente nenhuma pessoa com representatividade dentro do PT que de fato seria uma idiotice do tamanho do bonde. O boicote às eleições. Aliás, você vê o exemplo da Venezuela. A oposição na Venezuela, ela se enfraqueceu na época do Chávez exatamente porque resolveu erradamente deixar de disputar uma eleição. Não existe possibilidade do PT sair do jogo político. Nós vamos disputar a eleição em qualquer hipótese. Como é que a esquerda recebeu essa fala do general Mourão, dizendo que, se for o caso, vai haver um golpe de Estado, um golpe militar? Olha, é uma fala completamente fora da recente tradição das Forças Armadas. Porque depois de 1985, as Forças Armadas elas acabaram aceitando o poder civil, né, e realmente reconhecendo que o comando das Forças Armadas pertence ao presidente da República eleito democraticamente. Essa iniciativa do general Mourão, ela sai totalmente fora desse rumo que vinha sendo dado. Então, nós achamos que não fazer nada, permitir que um pensamento desse se desenvolva, é um grande erro do governo Michel Temer, mais um erro dele, né? Porque nós já tivemos situações em que o Lula destituiu do comando militar da Amazônia o general Heleno, que é uma grande liderança, certo, do militar, que tinha uma tradição. Também depois a Dilma, esse próprio general Mourão foi afastado do comando militar da região sul. Ele foi afastado do comando da tropa, né? Ele estava num cargo burocrático. Secretaria de Economia e Finanças. Exatamente. E agora a gente vê que o governo Michel Temer simplesmente deixa passar. Então isso é muito ruim para a democracia. Existe um poder civil, constitucional, e ele deve ser obedecido. O governo deixou passar esse caso por medo de uma adesão maior de generais à ideia do general Mourão, ou deixou passar porque daqui a 6 meses ele vai estar de pijama na reserva? Olha, pode ser por qualquer uma dessas duas justificativas, mas o fato é que um governo que tem respaldo, um governo forte, jamais deixaria isso acontecer, né? Não é possível que alguém chegue e diga que o poder militar pode se impor sobre o poder civil novamente. Querer ressuscitar essa tese é a tese golpista de 64, que já não tem mais lugar no mundo, muito menos na democracia brasileira. Quando nós vemos a história do Brasil, a gente vê que outro Mourão e outros generais falaram bastante de golpe durante o governo Jango, que foi praticamente um golpe anunciado, né? É um golpe que começou em 1954 e terminou em 64, né? Aliás, tinha até a República do Galeão, que perseguiu Getúlio Vargas, levando Getúlio ao suicídio. Agora, você vê, essa tradição, o próprio general comandante Vilas Boas, que é o comandante do Exército, ele fala, isso surgiu num momento de Guerra Fria. E agora nós não estamos mais vivendo nesse momento. Então a gente espera que o comando militar, o Estado-Maior do Exército, reconheça que este é um novo momento. Nós não temos mais Guerra Fria no mundo, nós precisamos simplesmente exercer a democracia. Tá bem, muito obrigado, espero que eles reconheçam. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Sua noite está precisando de um tempero a mais? A gastronomia italiana do Todo Seu tem de sobra. Hoje, 10h30 da noite.